Olá, como vão meus caros alunos? Eu espero que nesse período vocês estejam muito bem. A gente retoma hoje o nosso conteúdo, 7ª semana de aula nossa. O tema dessa semana é Organização do Estado. Nós teremos vários vídeos, uma sequência de vários vídeos com subtemas desse tema maior, Organização do Estado. Nós continuamos para estudar esse capítulo na companhia do livro Direito Constitucional Esquematizado, do professor Pedro Leza. Se vocês forem ao livro, vocês vão perceber que o primeiro tópico que é abordado são os elementos constitutivos e formas de Estado. Então, esse vai ser o nosso primeiro vídeo de hoje, elementos constitutivos e formas de Estado. Os elementos constitutivos de um Estado são a soberania, a finalidade, o povo e o território. São 4 elementos constitutivos que a gente costuma estudar tanto em teoria política como em introdução, ao estudo do direito constitucional, na teoria geral do direito público, na introdução ao direito constitucional. E a gente pode entender o Estado, no dizer do professor Dalmon Dallari, como uma ordem jurídica soberana que tem por fim o bem comum de um povo situado em determinado território. Veja bem que o tema da soberania logo aparece, vistoso, né? Nós já estudamos isso quando nós falávamos da introdução, dos primeiros artigos da Constituição e quando a gente falava dos fundamentos, dos objetivos e dos princípios da República Federativa do Brasil. Então, para retomar a soberania, retoma lá aquela aula que vocês vão encontrar os conceitos fundamentais. Os estados, eles, quando são constituídos pelas constituições, eles devem determinar qual que é a forma de governo, qual que é o sistema de governo e qual que é a forma do Estado. Uma Constituição necessariamente terá de passar por esses 3 elementos para apresentar ao cidadão ou alguém de fora que Estado é aquele. Então, a forma de governo pode ser uma república ou pode ser uma monarquia. No caso do Brasil, república. O sistema de governo pode ser parlamentarista ou pode ser presidencialista. No caso do Brasil, presidencialista. E a forma de Estado? O Estado pode ser um Estado unitário, a exemplo da França, do Chile, do Uruguai, do Paraguai, em que você tem uma centralização do poder. Ou ele pode ter uma descentralização do poder. Essa descentralização do poder a gente chama de federação. Mas não que o Estado unitário ele não descentralize de certa forma a execução das políticas públicas, e a vida das pessoas ela está na cidade, ela não está num órgão centralizado, imaginário, ela está nas cidades. Mesmo os estados unitários, eles descentralizam, mas descentralizam de uma forma autárquica, não dando autonomia integral àquele ente descentralizado, mas há uma vinculação estreita com o órgão central. Quando a gente fala de federação, a gente tem entes federativos, e esses entes federativos têm autonomia política institucional. O caso brasileiro é uma federação. E quais são os nossos entes federativos? União, estados, municípios, Distrito Federal. Ok? Então, concluindo esse bloquinho de informações iniciais. Brasil, forma republicana de governo, sistema presidencialista e forma federativa de Estado. Essas formas de Estado, então, podem ser, lembrando, unitário ou federado. O unitário ele vai se dividir em unitário puro, quando há uma centralização absoluta do poder, no dizer do professor José Afonso da Silva, ou um unitário descentralizado administrativamente, ou ainda um unitário descentralizado administrativamente e politicamente. A gente sabe que pelo mundo existem alguns países em que as regiões autônomas têm muito poder local, historicamente por motivos variados. Quem de nós não viu nos últimos anos a questão de Barcelona, A Catalunha se separava, não se separava da Espanha. Todo esse movimento tem a ver com as dinâmicas locais, que são seculares e às vezes no caso da Europa chega a ser milenar.
né? As questões locais, de povos. Então, esse Estado unitário, ele pode ter graus de liberação de autonomia, né? Ou melhor, de descentralização administrativa ou até política. Autonomia a gente deve usar realmente quando a gente estiver falando de federação, entes federativos. Aí a gente fala de uma autonomia propriamente dita. Quando o poder se reparte, então, poder de fato, poder de decidir, poder de legislar, poder de se organizar, poder de executar. Quando esse poder se divide efetivamente, é o que a gente vai se deparar com as federações, ok? Então, concluímos aqui esse mini vídeo com essa introdução e nós passamos para o próximo vídeo, federação e federalismo. Vamos tratar daquilo que vivemos, daquilo que conhecemos mais de perto. Um abraço a todos, até o próximo vídeo.